Prontinho, Aline, pode ir. Tá, beleza, minha linda, obrigada. Pessoal, boa noite, como que vocês estão? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem. Hoje eu vim terminar, né, a parte onde a gente começou a falar sobre os recursos renováveis e não renováveis. Na aula passada nós vimos a diversidade, né, de fontes de energias renováveis que a gente tem, a produção de energia termoelétrica, as várias formas de produção, né, e alternativas sustentáveis também, da gente estar produzindo energia elétrica, energia térmica, né? Entrando aí na questão do comparso elétrico, da questão da distribuição de energia elétrica e de todas as formas de energia no contexto de produção mundial. E hoje ficou da gente estar terminando essa parte. Aí eu trouxe para vocês algumas outras fontes de energia, né, a produção de biocombustíveis e algumas alternativas sustentáveis através, principalmente, de componentes da natureza. Vocês vão achar muito interessante a nossa aula de hoje. Eu vou estar compartilhando com vocês para a gente iniciar a nossa conversa, um slide. A gente falou na última aula falando sobre energia solar, né? Nós começamos a falar um pouquinho, mas a gente não chegou a terminar. Então, a partir de energia solar, eu vou dar continuidade à nossa aula. Eu vou estar, então, com vocês agora compartilhando o material. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Espera aí. Pessoal, confirmem para mim, por favor, se vocês estão vendo a minha tela, onde a gente tem um slide falando sobre radiação solar. Posso continuar? Então, bora lá, tá? Eu começo hoje falando com vocês sobre a produção de energia solar, né? E essa radiação solar é que é a energia responsável, né, através de processos de transformação, por produzir a energia que a gente chama de energia solar. É uma fonte de energia sustentável e também é uma fonte de energia de recurso renovável, porque a gente vai ter aí, né, o principal componente, a radiação solar. Essa radiação solar ou radiação eletromagnética é a principal fonte de energia do planeta Terra. Essa radiação, ela é necessária para os seres vivos, né, terem a luz necessária para o seu funcionamento e também para a sua regulação e a questão da sua temperatura interna e externa. Grande parte da radiação solar ela é utilizada pelos organismos fotossintetizantes, os quais vão estar, né, fazendo o sequestro do carbono, produzindo a sua reserva de energia e devolvendo a nós o oxigênio para nós e para todos os indivíduos, né, que fazem respiração aeróbias. A radiação infravermelha é a parcela da radiação solar que é utilizada em sistemas voltaicos ou em sistemas produtores de conversão desse tipo de energia em energia elétrica. Um sistema solar fotovoltaico é a forma é um tipo de sistema e a forma como ocorre, né, a conversão dessa energia, essa radiação solar, em energia elétrica. Eu vou dar uma puladinha aqui só para mostrar para vocês uma coisa. Espera aí só um pouquinho. Então, aqui, ó, quando a gente pensa na produção de energia elétrica através da radiação solar, nós vamos ver que existem equipamentos, e esses equipamentos, eles vão fazer a extração da matéria infravermelha, e essa matéria infravermelha da radiação solar vai provocar aquecimento, né, nesses reatores fotovoltaicos. E é através desse sistema fotovoltaico é que a gente vai ter a geração de energia elétrica. Os autores dos livros da apostila de vocês, eles colocam
um conceito de energia fotovoltaica como aquela que é obtida pela conversão da radiação solar incidente num painel fotovoltaico. Esse painel vai transformar essa energia em energia elétrica e vai colocá-la em corrente contínua. Isso é feito através de uma célula que é chamada de célula fotovoltaica. Esse dispositivo, ele é um material semicondutor e ele é capaz de fazer a conversão da luz solar direta em eletricidade. O nome dessa conversão é chamado de efeito fotovoltaico. Santos 2013 cita lá na apostila de vocês que os módulos fotovoltaicos, eles vão funcionar como coletores ou absorvedores de radiação solar. E eles são responsáveis por converter essa radiação em energia elétrica através do efeito fotovoltaico. Alguns materiais, quando expostos à luz, eles têm essa capacidade de gerar eletricidade. De gerar eletricidade, correto? A irradiação solar, ela possibilita determinar a energia elétrica, podendo gerar um sistema fotovoltaico. Essa energia, após ser processada, gente, perdão, meu cachorrinho está que late aqui. Essa energia, após ser transmitida pela rede de distribuição de energia, pode ser consumida por várias unidades. Logo abaixo, eu vou mostrar para vocês, né, o que é uma célula fotovoltaica, e aqui nós temos uma placa fotovoltaica. É através desses sistemas fotovoltaicos, como eu disse para vocês, que é possível a realização da transformação da radiação solar infravermelha em energia elétrica. Alguns materiais são muito utilizados como componentes desses arranjos fotovoltaicos para auxiliar nessa produção de energia. Esses materiais, a gente pode estar destacando alguns elementos da tabela periódica, como o carbono, o silício, o germânio, o arsênio, o fósforo e o telúrio. Esses elementos, eles auxiliam essas placas fotovoltaicas no contexto de estar produzindo esse tipo de energia. Essa figura abaixo já mostrei para vocês, né? Então, essa energia ela é feita através da absorção de radiação e depois que essa radiação é absorvida, ela vai estar sendo convertida em energia elétrica. Pessoal, tive um probleminha aqui com o meu som, mas já voltou ao normal, tá? Então, aqui, ó, nós temos, né, os eixos de refração de energia, e esse material vem mostrar para a gente que a radiação ultravioleta e a radiação infravermelha, elas são as principais radiações responsáveis aí pelo processo. Embora aconteça o processo de absorção, as placas voltaicas, elas conseguem aproveitar somente 20%, né, desse tipo de radiação para produzir esse tipo de energia, que é a energia elétrica. Eu trouxe para vocês, e vou partilhar agora, um resumo sobre como acontece, né, essa conversão fotovoltaica da energia da radiação solar em energia elétrica. E vocês vão ver que depois do processo, nós vamos ter sistemas não conectados à rede elétrica, tá? Esses sistemas, eles consistem na geração de energia para o atendimento da edificação em que foi instalado o sistema. Geralmente, isso é muito utilizado, gente, em condomínios, tá? Em sítios, em condomínios que têm sítios, tá? E esse sistema, ele utiliza de armazenadores, tá? Eles armazenam essa energia produzida para que quando acontecer, né, a interrupção da energia por algum fator, ou até mesmo em dias que não houver sol, a gente vai ter disponibilidade dessa energia reservada e guardada. Esse sistema, ele é composto por painel fotovoltaico, controladores de carga, baterias e acessórios para conexão. Se a carga existir uma corrente alternada, torna-se necessário instalar um inversor de frequência para adequação desse sistema.
E nós também temos os sistemas conectados à rede, que são sistemas mistos, que podem ser, a gente adota o sistema de uso de energia solar e pode estar conectando esse contexto à nossa rede, né, de produção de energia. Esses sistemas não têm necessidade de instalação de armazenadores, porque nos casos de geração inferior da energia solar, poderá haver o fornecimento da energia elétrica da rede local de instalação. Nesse tipo de sistema, é possível transmitir à rede excedentes de energia, o que possibilita deduzir o tempo de retorno do investimento. Geralmente, as consorciadas, né, que são a CEMIG e outras consorciadas que trabalham com a questão, né, de distribuição de energia elétrica, elas oferecem isso também como um princípio, né, para estar diminuindo a conta dos seus usuários. A gente tem esses sistemas mistos, né, onde esse cliente pode estar fazendo uso alternado, ele pode usar energia solar em determinado momento, né, da noite ou do dia, e fazer uso da energia elétrica em outro momento, bastando para isso estar conversando com a sua consorciada, e como ele está falando aqui em retorno de investimento, ó, se essa energia não for utilizada dentro do tempo, né, do período padrão de um mês, ela volta para ser reutilizada, e quando reutilizada, ela não vai ser cobrada. Então, acaba que a gente vai ter uma dizimação nessa conta de energia. Eu vou parar esse compartilhamento, tá? Para mim estar mostrando para vocês um vídeo que fala um pouco mais, né, sobre essa questão de como que acontece a transformação da radiação solar em energia fotovoltaica. Em energia elétrica. Vou voltar com vocês, então, e agora eu vou compartilhar uma outra telinha com vocês. Espera aí só um pouquinho. Vou passar para vocês, então, um videozinho da E-Cicle, tá? Deixa eu só... Cycle, sua pegada mais leve, apresenta... Prestem bastante atenção, tá? Que ele vai fazer um assunto, né? Vai dar uma resumida em como acontece, né, esse processo de transformação de energia. O que é energia solar? Energia solar é a energia eletromagnética cuja fonte é o Sol. Ela é renovável e pode ser transformada em energia térmica ou energia elétrica e aplicada para diversos usos. As duas principais formas de aproveitamento da energia solar são a geração de energia elétrica e o aquecimento solar de água. Geração de energia elétrica. Existem dois sistemas, o heliotérmico e o fotovoltaico. A energia heliotérmica é também chamada de energia solar concentrada ou CSP na sigla em inglês. O processo está baseado na reflexão dos raios solares utilizando um conjunto de espelhos. Ao acompanhar a posição do Sol ao longo do dia, os espelhos refletem os raios para um receptor de calor. Em seguida, a energia térmica é transferida para um líquido, que se mantém em alta temperatura para transformar água em vapor. A partir daí, a usina heliotérmica segue os mesmos processos de uma usina convencional. O vapor gerado movimenta uma turbina e aciona um gerador, produzindo assim energia elétrica. Uma vantagem é a possibilidade de armazenar energia em forma de calor em reservatórios específicos, sendo possível gerar energia elétrica mesmo em dias nublados ou durante a noite. Existem 4 tecnologias heliotérmicas coletoras: calha cilindro parabólico, coletor linear Fresnel, disco parabólico e torre solar central. As heliotérmicas requerem grande incidência solar, portanto precisa haver um estudo prévio detalhado antes da instalação em uma região. Elas também demandam grandes áreas, o que aumenta o impacto da obra, principalmente sobre a vegetação. No entanto, os locais escolhidos costumam ser áreas áridas, para evitar a utilização de terra fértil ou grandes danos a ecossistemas. Alguns pássaros podem ser prejudicados pela tecnologia de torre central, mas há desenvolvimento de sistemas para a emissão de alertas, de modo a evitar acidentes. Pilotos de aviões com trajetórias mais próximas à superfície também precisam ficar atentos à luminosidade da torre central. Voos comerciais não são afetados por esse tipo de usina. Já a energia fotovoltaica é
aquela na qual a irradiação solar é transformada diretamente em energia elétrica, sem passar pela fase de energia térmica. As células fotovoltaicas são feitas a partir de materiais semicondutores, normalmente o silício. Quando a célula é exposta à luz, parte dos elétrons do material iluminado absorve fótons, que são partículas de energia presentes na luz solar. Os elétrons livres são transportados pelo semicondutor até serem puxados por um campo elétrico. Este campo elétrico é formado na área de junção dos materiais, por uma diferença de potencial elétrico existente entre os semicondutores. Os elétrons livres são levados para fora da célula solar e ficam disponíveis para serem usados na forma de energia elétrica. Ao contrário do sistema heliotérmico, o fotovoltaico não requer alta irradiação solar para funcionar. No entanto, é mais intermitente, pois a energia gerada depende da densidade das nuvens, que podem bloquear raios solares, e a possibilidade de armazenamento é restrita. As células fotovoltaicas ainda têm muito a evoluir para se tornarem mais eficientes. Além de usinas fotovoltaicas, o sistema pode ser instalado em residências, inclusive com possibilidade de ser ligado à rede. Isso pode baratear o preço da conta de energia elétrica ou até conceder créditos para o microgerador. Veja mais nas matérias linkadas na descrição. Aquecimento solar de água. Outra forma de aproveitamento de radiação solar é o aquecimento térmico. Ele pode ser feito por meio de um processo de absorção da luz solar por coletores, que são normalmente instalados nos telhados das edificações e residências. A energia solar é renovável e inesgotável. Diferentemente dos combustíveis fósseis, o processo estrito de geração de energia elétrica a partir da energia solar não emite dióxido de enxofre, óxidos de nitrogênio e dióxido de carbono, todos gases poluentes com efeitos nocivos à saúde humana e que contribuem para o aquecimento global. Heliotérmicas, por exemplo, requerem áreas menos extensas que hidrelétricas e podem ser instaladas em regiões áridas. No entanto, ainda é necessário aumentar a eficiência e baratear o custo da implantação de usinas fotovoltaicas, assim como melhorar os sistemas de limpeza das heliotérmicas. É extremamente importante pensar no todo da cadeia produtiva. As células fotovoltaicas têm um componente principal, que é o silício. Ele exige mineração, que sempre impacta o solo e água subterrânea. A sílica cristalina é cancerígena se inalada continuamente, portanto, os trabalhadores precisam ter excelentes condições ocupacionais para que problemas sejam evitados. Além disso, é fundamental que painéis fotovoltaicos e outras peças dos sistemas de extração solar recebam destinação correta, já que apresentam potenciais de toxicidade, sem contar que a reciclagem ainda não atingiu níveis satisfatórios para esses itens. Quer saber mais? Confira as matérias nos cards e na descrição do vídeo. Pessoal, gostaram do vídeo? Agora eu vou dar continuidade, né? Vocês viram que além, né, da produção de energia elétrica, a gente tem também sistema de aquecimento, e como eu havia me referido para vocês, existem várias formas de uso também, né? A gente pode estar fazendo o uso em um determinado condomínio, em uma determinada área, assim como a gente pode fazer o uso consociado aí com a nossa rede produtora de energia. No caso de Minas Gerais, nós temos aí a CEMIG. Deixa eu compartilhar com vocês novamente aqui agora. Nós vamos voltar lá na telinha, onde a gente estava conversando. Então, como eu disse para vocês, existem sistemas não conectados à rede e os sistemas conectados à rede. Aqui nós temos, né, um exemplo de um sistema autônomo, também chamado de um sistema off-grid, tá? Nesse sistema nós vamos ter, né, um controlador de carga, as baterias, né, para fazer a reserva dessa energia em caso ela falte, nós vamos ter os inversores de frequências, os controladores de carga, a placa voltaica. E aqui nós já temos um sistema conectado à rede elétrica. Aí nós vamos ter a placa voltaica com todos os seus componentes, juntamente com um inversor térmico, onde a gente vai ter recebimento de radiação, transformação aqui de energia elétrica, né, um inversor térmico, um inversor interativo, um perdoe, e esse sistema ele vai ser interligado com a rede elétrica.
Logo aqui embaixo, eu estou mostrando para vocês os sistemas off-grids autônomos, né, como que eles podem ser utilizados. Ó. A gente está vendo aqui, né, em uma residência, aqui nós temos, né, perto de uma embarcação marítima, uma casa de lago, né, também em outros locais, vamos imaginar que alguma praça, né, algum contexto de uma utilização menos ampla. Aqui, ó, também é um sistema, né, off-grid, autônomo, que pode estar aqui, inclusive, promovendo o aquecimento dessa água para uso dentro de uma granja, né, ou dentro de qualquer investimento relacionado aí com o uso de água quente. E aqui também nós temos o sistema de placas, né, detectando ou a questão da energia solar, ou a questão da energia para aquecimento, ou a questão para produção de energia elétrica. Logo aqui embaixo, ó, eu trouxe mais um outro para vocês, que é o sistema OnGride. Esse sistema OnGride é o sistema, o nome que a gente dá para o sistema compartilhado aí, né, com a nossa, com a nossa, é, com a nossa consorciada produtora de energia elétrica. Então, nós vamos ter, né, o painel solar, que tem as placas, um inversor, esse inversor ele vai estar transformando essa energia solar em energia elétrica. Nesse contexto, nós vamos ter a ligação, né, dessa conversão com a rede elétrica e um medidor de energia. É através desse medidor de energia que a CEMIG vai estar contabilizando a quantidade de watts, né, que a gente está utilizando e vai também estar fazendo o planejamento da melhor economia para nossa conta de luz. Um outro tipo de sistema de energia, gente, é as energias que vêm da biomassa. Essa parte é bastante interessante. Quando a gente fala de energia voltada ou energia proveniente da biomassa, nós estamos falando de sistemas que vão através, né, de sistemas de decomposição, uso de biodigestores, uso de componentes, uso de micro-organismos, uso de alguns componentes como biodigestores e outros tipos de reatores, tá? A gente também tem reatores de sistema UASB, reatores de várias formas que poderão estar convertendo materiais como plantas, resíduos sólidos urbanos, resíduos agrícolas, outros tipos de resíduos, né, como principalmente a parte orgânica dos resíduos comuns e outros componentes. Eu até coloquei para vocês aqui, ó, exemplos, né, de resíduos que são fonte de biomassa. Nesse contexto, poderão ser transformados, né, biomassas que poderão ser transformadas em energia elétrica. Nós vamos ter aí os resíduos florestais aqui, pode ser sobra de poda de árvore, podem ser folhas, podem ser componentes relacionados aí com resíduos florestais. Os resíduos animais, vamos imaginar uma granja, né, na criação de suínos, os resíduos oriundos também de uma pecuária sustentável, os resíduos oriundos de uma agropecuária, poderão também ser transformados. Nós também temos a parcela úmida, né, ou a parcela orgânica dos resíduos sólidos urbanos, poderá também, pós-tratamento, ser convertida. E também temos os resíduos industriais e uma parcela do esgoto que pós-tratada pode ser utilizada aí como biomassa para a produção de biocombustível, tá? Os autores do livro de vocês falam muito sobre a biomassa como uma fonte de energia limpa ou uma fonte de energia alternativa. Isso realmente é um fator verdadeiro, tá? Porque ela, para estar produzindo esse tipo de energia à base de biomassa, na verdade, você está trabalhando com um contexto de reutilização, com um contexto, muitas vezes, de retornar esse produto de uma forma viável. Então, você está planejando, você está trabalhando de forma sustentável essa bioenergia. A biomassa que pode ser utilizada na produção de biocombustível são componentes na forma sólida, como madeira, casca de arroz, a parte orgânica dos resíduos sólidos, serragem, bagaço de cana e outros materiais de origem orgânica. O combustível proveniente através de uma reação química ou biológica da biomassa pode estar convertendo alguns materiais orgânicos em líquidos como o etanol e o metanol. A partir da biomassa, nesse contexto, dá para a gente obter combustíveis gasosos, onde a gente vai ter aí uma fonte de energia sendo submetida a reações químicas e a pressões de temperatura, dando origem a vapores ou gases combustíveis.
principais processos de conversão da biomassa que são citados pela literatura de vocês são os processos químicos, a combustão direta e a pirólise. Ou seja, esses componentes, né, como a palha, como os resíduos florestais, ó, voltando aqui para a gente ver quais são os componentes, ó, o bagaço de cana, né, a parte orgânica dos resíduos sólidos urbanos, eles vão precisar primeiro ser processados para que eles depois sejam convertidos em energia. Para que isso aconteça, são necessários que esses resíduos sejam submetidos a processos químicos, onde a gente vai ter a decomposição da parcela orgânica sobre uma condição que é chamada de subestequiométrica. Esse processo ele é feito com a ausência de oxigênio. E esse processo também é chamado de digestão anaeróbia, para a produção de metano, através da fermentação aí, para a produção de álcool e metanol. Então, nesse primeiro processo químico, nesse processo bioquímico, nós vamos ter um metano. Depois, a partir do processo de transformação, nós vamos ter a quebra, né, as quebras bioquímicas e também outros processos que vão transformar esse gás metano em etanol e metanol. Vocês vão ver que tem várias formas de estar fazendo esse tipo de conversão. Quando a gente fala de combustão direta, nós vamos ter processos que vão queimar essa biomassa para que ela possa produzir calor, e esse calor pode ser utilizado como energia térmica para gerar eletricidade através da utilização de turbinas em alguns tipos de processos industriais. Nós vamos ter também a pirólise, que é uma decomposição térmica sobre altas temperaturas, geralmente de 500 a 900 graus Celsius. Há uma atmosfera pobre em oxigênio para a formação do gás líquido. Eu trouxe para vocês também mais um vídeo explicativo, né, falando sobre esses processos. Eu vou estar compartilhando ele com vocês. Vou estar saindo daqui agora, né, e vou estar compartilhando com vocês esse link do vídeo explicativo. Vou parar essa pastilha, então, e vou estar partilhando com vocês agora o YouTube para a gente ver, né, essa parte onde ele está falando desses processos. Vou estar voltando lá na tela. Esse vídeo vai estar esclarecendo para vocês, né, a queima controlada, os processos químicos e também como que acontece os outros processos que eu já tinha explicado para vocês lá na nossa apresentação. Aqui nós temos ele maior. Espera que eu vou encontrar ele aqui, já vou mostrar para vocês. É um vídeo pequenininho, mas que acaba resumindo para a gente, de uma forma bem lúdica, como que é feito esses processos. Fica até mais fácil de guardar na cabeça. Deixa eu só aumentar um pouco o volume para vocês. Agora eu vou deixar dar continuidade aqui, só um minutinho, porque tem bastante atenção. Ai, perdão, gente, espera aí que não é isso. Eu fui para frente sem querer, tá? Espera um pouquinho só. Deixa eu tirar ele, que não é esse aqui, não. É o anterior a ele. Vou mexer aqui.
Pessoal, agora eu vou estar voltando com vocês lá no nosso material, né? Vou compartilhar de novo com vocês a tela. Só um minutinho. Então, como a gente viu, a gente tem vários compostos, né? Vários compostos que poderão ser convertidos, vários processos, né, de transformação da biomassa para que ela possa ser convertida e utilizada como várias formas de energia sustentáveis. Dando continuidade, aqui eu coloquei também, né, outros tipos de biomassa, tá? Nós temos aí a cana-de-açúcar, que é um elemento que a gente tem em bastante intensidade no Brasil, tá? E essa cana-de-açúcar, ela também pode ser considerada aí, né, como um componente sustentável, porque ela vai ser utilizada nas usinas de açúcar, na produção do açúcar comum que a gente utiliza para adoçar, né, os nossos pratos e também para a nossa dieta, as destilarias, tá? Que poderão estar produzindo outros compostos, e nessas destilarias, quando a gente fala no contexto de energia elétrica, nós vamos ter a produção aí de gás metano a partir de um componente que é chamado de vinhaça. O gás resultante desse processamento, né, da cana em destilarias, ele é muito utilizado como combustível para o funcionamento de motores estacionários das usinas e seus caminhões. O equipamento onde se processa a queima e digestão da biomassa, ele é chamado de biodigestor. O biogás, ele pode ser obtido e utilizado diretamente nas caldeiras, onde a gente vai ter uma liberação de quantidade do bagaço para a geração de energia elétrica através de termoelétricas, ou gerar energia suficiente para suprir o consumo doméstico. O Brasil, ele acaba ocupando uma potente posição na produção de energia através da biomassa, porque ele é um grande produtor agrícola, e esse contexto acaba possibilitando o aproveitamento dessa matéria-prima, devido ao seu alto poder calorífico. Aqui embaixo, eu trouxe para vocês o ciclo dos biocombustíveis. Eu achei essa figura bastante interessante, tá? Então, a gente começa a imaginar como que acontece o ciclo dos biocombustíveis, né, em todas essas formas de uso de energias alternativas. A gente tem, primeiro, o gás carbônico sendo absorvido aqui pelas plantas, né, e sendo utilizado para produzir o nosso oxigênio e também participar desse ciclo gás carbônico e oxigênio. As partes das plantas, como o milho, né, e outras leguminosas, como nós temos a cana-de-açúcar, nós temos o milho, temos outros tipos de semente, que poderão ser convertidas em etanol e biodiesel, através aí da conversão dessas matérias-primas, quando colhidas, trituradas, passando aí por processos de limpeza e higienização,
vocês vão ver que elas poderão ser utilizadas para a produção de biodiesel. E para a produção de biodiesel, muitas vezes é necessário a extração do óleo desses grãos de algumas sementes e de alguns frutos. Para a produção do etanol, os carboidratos da cana e do milho vão ser feitos, né, de forma separada. Vai se separar esses carboidratos, ficando somente aí com as moléculas oleicas. Nós também temos o caso do milho, que vai ser pré-processado, vai passar por fermentação e depois é que a gente vai poder estar utilizando, né, essa substância oleica que ele produz. A partir de processos como a fermentação, como estou mostrando aqui, ó, a fermentação, a destilação desses pré-produtos, é que a gente vai ter a produção de etanol, que pode ser usado como combustível fóssil e se transformar também, né, em combustível, movendo aí diversos motores de combustão interna. Aí nós temos aí, né, o biodiesel, né, ou diesel sendo utilizado em máquinas que são utilizadas para transportes de insumo, né, nós temos aqui uma carreta. A gente também tem os carros flex, né, fazendo o uso alternativo dessas fontes de energia, além, né, de a gente ter essa alternativa de fontes menos poluentes, nós também temos a precificação, né, o óleo diesel, ele é bem mais barato do que a gasolina. Aqui embaixo nós temos um meio de transporte utilizado, né, no contexto aí fabril, que também é uma excelente pegada que ele seja abastecido a diesel. Os biocombustíveis, eles são produzidos, né, através de produtos agrícolas. Nós podemos classificar esses biocombustíveis, nós temos aí o etanol, que pode ser utilizado de várias maneiras, vocês vão ver, o biogás, o biodiesel, tá? E nós também podemos ter a produção de energia elétrica e energia térmica a partir da biomassa. Para que aconteça isso, nós pode ser utilizados, né, a combustão direta da biomassa, onde vai ser aproveitado aí no ciclo do vapor, no ciclo a vapor, combinado com o fóssil, a gente vai ter aí produção de energia em forma de gás. Outro tipo de produção de energia baseia-se na queima de combustíveis líquidos e gasosos, derivados da biomassa. Esses líquidos e gasosos, eles vão ter que passar por processos chamados de gaseificação, biodigestão ou pirólise da biomassa, que são processos que vão estar transformando esses componentes da biomassa em outros tipos de combustível. O Brasil tem destaque na produção de etanol. No Brasil, o etanol ele tem, né, como principal fonte de energia a questão daquele que é retirado a partir da cana-de-açúcar. Na produção do etanol utilizando a cana-de-açúcar, esse processo é feito em duas fases. Nós temos a fase agrícola, né, que vai corresponder à produção da matéria-prima, que é a cana-de-açúcar, e depois nós temos a fase industrial, onde a gente vai ter o processamento da matéria-prima para a produção de açúcar e de álcool. Depois nós vamos ter usinas de transformação, que vão transformar esse álcool em etanol. No setor sucroenergético, a cogeração é empregada na geração de vapor e bioeletricidade, usando para isso, né, os processos de produção de açúcar e também de etanol. O vapor, ele pode ser utilizado para o acionamento mecânico das moendas e picadores no processamento dos colmos da cana, e também nos processos de fabricação do açúcar e do etanol. Vocês vão ver como que isso ocorre a seguir. Algumas usinas modernas, elas utilizam a eletricidade para o acionamento das moendas e dos picadores, o que reduz a demanda de vapor e permite o direcionamento para a produção de energia elétrica. Então, aqui a gente vê que até mesmo na produção do etanol, tem como a gente estar usando, adaptar a essa forma de reuso dentro do contexto fabril, o que vai produzir um produto mais em conta para o consumidor final e também vai estar trazendo para esse proprietário, né, ou para esse conjunto de sócios, uma maior lucratividade, porque vai ter menos gastos. Uma usina de açúcar, ou, né, álcool açucareira, ela é composta pelos processos de recebimento da cana, fabricação do açúcar, fabricação do etanol, geração de energia em forma de vapor, disposição dos efluentes e também a estocagem do produto para que ele seja vendido depois para os clientes que fazem uso, né, desses biocombustíveis.
Aqui eu trouxe para vocês, né? A produção de biocombustível pode ser feita através também da decomposição, vocês vão ver aí decomposição anaeróbica, tá? Também é uma fonte limpa de energia, e essa decomposição ela pode ser feita em materiais como a palha, os estercos, os bagaços de diversos tipos de vegetais, inclusive o bagaço da cana, e da parte orgânica do lixo. Nós também temos a produção de biogás através de sementes oleaginosas. Aí eu destaquei aqui para vocês que o biodiesel ele pode ser produzido através de sementes de mamona, sementes de dendê, de girassol, de babaçu, semente de amendoim e soja. Logo aqui embaixo, ó, eu trouxe para vocês o processo, né, de produção que acontece nas usinas açucareiras, que elas poderão estar produzindo aí tanto o açúcar quanto o etanol. Então, como eu disse para vocês, a primeira etapa é o recebimento da cana. Depois desse recebimento, essa cana vai passar por um processo de limpeza e preparo. Quanto mais mecanizado o processo, menos a gente vai ter a retirada dos componentes ou princípios ativos dessa cana, responsáveis aí pela produção da parcela do produto final, que no caso vai ser açúcar e o etanol. Depois do processo de limpeza, acontecem processos mecânicos de extração do caldo. Dessa extração do caldo, nós vamos ter o caldo sendo extraído, tratado, e ele vai passar por um sistema de pré-evaporação. Parte dele vai para a fábrica de açúcar. Se esse caldo for transformado em açúcar, ele vai ter que passar por processo de secagem ou evaporação, cristalização ou cozimento, centrifugação, secagem e o açúcar comum, né, que a gente utiliza aí na nossa dieta ou no dia a dia. Se ele for transformado em álcool, depois da pré-evaporação, perdoe, nós vamos ter a preparação de uma substância que é chamada de mosto, e através de fermentação, nós vamos ter aí, o tratamento do fermento, fermentação, centrifugação, destilação, produção de álcool hidratado, e depois a gente vai ter a desidratação desse álcool hidratado, que vai diferenciar que são poucas moléculas de água, tá? E também a classificação da pureza, vocês vão ver. E se esse álcool hidratado passar por processo de desidratação, ele vai se transformar em etanol anidro. Aqui, ó, quando a gente recebe a cana, que passa pela limpeza e o preparo, o caldo, ao ser extraído, ele vai estar produzindo o açúcar, vai estar produzindo o álcool e os seus biocomponentes, que podem ser o álcool hidratado e o etanol anidro. O bagaço, que é a forma residual que a gente pensa para onde que ele vai, tá? Ele também é chamado de palhiço, ele pode ser processado, gerando vapor e energia elétrica, que pode ser reprocessado dentro do sistema aqui, ó, economia sustentável para essa usina açucareira. O que vai diferenciar o etanol hidratado do etanol anidro é a parcela de água presente, tá? O etanol hidratado, ele possui 95 a 96% de água na sua concentração. Então, é uma diferença muito pequenininha, né, da quantidade de água. Enquanto o etanol anidro, ele é mais puro, né, mais condensado. Ele apresenta aí, na sua conformação aí de solução, 99,6% do álcool. Vamos falar um pouquinho agora sobre o uso, né, desses tipos de etanol, o etanol hidratado e o etanol anidro. Peraí que eu acho que eu coloquei esse slide mais para baixo, gente. Esse etanol anidro, ele vai ser utilizado, né, como a principal matéria-prima aí do biodiesel, pelo fato dele ser quase 100% concentrado. O outro tipo de etanol, etanol hidratado, ele vai passar por processos, sendo reaproveitado, tá, também na combustão e em alguns processos industriais. O etanol mais utilizado para a produção do biodiesel, né, esse biodiesel que a gente utiliza como forma alternativa de combustão, é o etanol anidro.
Como todo componente, esses produtos eles geram alguns impactos ambientais. Quando eu falo de impacto, gente, a gente fala de alteração natural, alteração na natureza, mas dependendo de como isso é realizado, esse impacto poderá ser positivo ou negativo. A produção do etanol no contexto de negatividade utiliza uma demanda muito alta de água, além de produtos químicos, biológicos, como a soda cáustica, o cal, as leveduras, e produzem grande quantidade de resíduos. Entre eles, nós temos os resíduos como o bagaço, a vinhaça e a torta de filtro. Nós vimos que o bagaço ele pode ser queimado, né, e convertido em energia térmica. Então, é uma forma sustentável aí de evitar esse impacto sendo causado aí na natureza. Devido ao grande consumo de água, esse processo vai gerar muito efluente de água para tratamento. Esse desgaste de água também acontece na etapa da moagem da cana e também quando é utilizado para resfriar os mancais. Durante o tratamento de água, além do consumo elevado de água, nós temos a formação da torta de filtro. O que é isso, professora? É um resíduo sólido que é produzido na etapa da filtração, que pode ser empregado como fertilizante agrícola, certo? Principalmente, gente, através de fertirrigação, tá? O que é isso, professora? Fertirrigação é um tipo de irrigação onde, ao invés de você usar um adubo sólido, você vai usar uma solução aquosa que contém esse componente, tá? Então, quando a gente fala aí, né, dessa parcela da torta filtro sendo utilizada na irrigação, ela vai ser muito utilizada para fertirrigação. Isso geralmente, gente, é em plantas que têm frutos altos, com folhas altas, então a fertirrigação ela é mais viável. Nós temos também um elevado consumo de água na etapa de resfriamento das dornas, fermentação nos condensadores, que são responsáveis aí pela destilação. Um outro resíduo que é produzido e também pode ser reaproveitado é a vinhaça. Esse líquido é um líquido rico em carga orgânica e ele é muito utilizado como fertilizante. Entretanto, se essa empresa, se essa indústria, né, ela não tiver adotado práticas sustentáveis ou desconhecer o processo, essa substância, a vinhaça, quando jogada no solo ou na água, eles vão causar um extremo impacto ambiental, podendo intervir, né, na qualidade desse solo, causar infertilização desse solo, contaminação da água, veiculação de doenças hídricas e de contaminação. Aqui, por último, eu coloquei para vocês que, em relação à geração de grande quantidade de efluentes líquidos e resíduos sólidos, tem buscado, né, incorporar esses efluentes líquidos como a linhaça, perdão, para que possa ser disposto no solo como uma fonte alternativa de fertirrigação. Então, aqui nesse contexto, a gente vai ver que no contexto fabril tem como, né, pegar esses resíduos, reutilizá-los de forma sustentável e evitar que eles causem danos maiores. Então, é um processo sustentável, é uma forma de produzir energia limpa, é uma forma de produzir uma energia que vai ser aproveitada dentro do contexto, e se for gerida, se tiver gestão inteligente, vai estar produzindo N bens de consumo. Nós temos, eu coloquei até aqui para vocês, né, desenvolvimento sustentável. O bagaço da cana, ele pode ser utilizado em caldeiras a vapor. Esse bagaço, ele possui 50% de umidade. O vapor produzido nas caldeiras vai possuir uma pressão e temperatura superior, que poderá ser expandido para as turbinas de compressão, vai estar fazendo com que essas turbinas, né, ao circular, elas também possam produzir energia elétrica dentro dos geradores elétricos, fornecendo aí energia para toda a usina açucareira, tá? O vapor de escape, ele pode ser utilizado através de conversores como energia térmica, que vai ser reaproveitada no contexto da produção de açúcar e álcool. Lá dentro aqui, ó, desse processo que eu mostrei para vocês. Olha que interessante, sistemas de reuso, né? A questão aí de geração de resíduos, porém, esses resíduos, eles poderão ser reaproveitados no contexto. Isso é uma forma inteligente, isso é uma forma sustentável, isso é um tipo de produção limpa, extremamente não impactante, vamos dizer dessa maneira. Que bom contar para vocês que isso existe, gente. Que bom poder falar para vocês que, né, existe como produzir energia limpa e não contaminar o meio ambiente. Logo aqui embaixo, ó, eu trouxe para vocês também um outro esquema, né, ó, mostrando, ó,
como é que acontece a entrada da cana-de-açúcar, né? O resíduo de sobra, que é o bagaço. Aqui nós vamos ter a queima, né? E a produção do vapor, como eu disse para vocês, ó. Parte da energia pode ser convertida, né, em energia elétrica e pode ser vendida, como vocês estão vendo aqui, ó. Esse etanol, né, ele pode ser vendido para se transformar em biodiesel ou também para queima controlada, né, em alguns tipos de caldeiras ou algum tipo de processos industriais, tá? E nós também temos, aqui nós temos a reserva, né? E aqui nós também vamos ter a produção de açúcar. Aqui, ó, os biocombustíveis, né, eles poderão ser usados em motores de combustão interna e para geração de energia. Os biocombustíveis são uma fonte alternativa relativamente eficiente, porque amenizam, né, os impactos ambientais e podem ser usados e também produzidos de uma forma sustentável. É um dos jeitos aí que a gente vê que o uso de energia alternativa, ele acaba sendo 100% em relação às várias fontes de energia que a gente viu no começo do curso. O Brasil, como eu disse para vocês, ele ocupa, né, no ranking, gente, de produção de biocombustíveis, ele ocupa a quinta posição, tá? Entre os países, né, maiores, entre os países desenvolvidos, o Brasil, pela sua diversidade, também pela sua atividade de agroecologia, a sua atividade de agricultura, ele apresenta uma grande quantidade de biomassa, tá? E o uso dessa biomassa, né, para a produção de várias fontes de energia, é um fator aqui gerador de bastante emprego, gerador de bastante renda, e está relacionado aí, né, com a nossa questão aí de posicionamento, né, em questão aí de crescimento econômico e desenvolvimento. O uso do biogás, gente, também pode ser feito através, né, dos resíduos sufríferos urbanos, como eu disse para vocês. A gente tem isso acontecendo em vários países desenvolvidos. No Brasil, a gente ainda não tem, tá, esse sistema de energia. A gente tem pequenos sistemas acontecendo aí em setores agrícolas, muitos frigoríficos, muitas granjas de suíno poderão adotar esse sistema único, onde eles vão converter o gás metano, isso é feito dentro de biodigestores, tá? Eles poderão converter esse gás metano em energia elétrica, né, com o uso aí de equipamentos específicos, e eles também poderão converter esse mesmo gás metano em energia térmica. A gente não tem isso como um sistema amplo, né, sendo utilizado de uma maneira ampla, mas a gente vê muito biodigestores, né, em atividades fabris, como eu disse para vocês, aí na indústria frigorífica, na indústria de suínos, na indústria de aves, né, no processamento, a gente tem muitos projetos aí que utilizam o biodigestor para fazer uso aí desse gás metano, transformando ele em energia elétrica e energia térmica, que, como eu disse para vocês, lá na usina açucareira, pode ser reutilizado, pode ser reaproveitado dentro do sistema. A energia dos biocombustíveis nesse contexto, né, ele acaba incluindo o nosso país na produção de renda, como eu disse para vocês, e essa produção de renda, ela vai além, porque ela pode ser também uma produção de renda na área rural, nos setores de processo fabril, e pode, inclusive, estar promovendo a agricultura familiar, não somente de subsistência, essa pessoa pode estar plantando de subsistência para o seu próprio alimento, né, e também para venda. Nós temos no Brasil um programa que é chamado de PNPD. Esse programa ele é chamado de Programa Nacional da Produção e Uso do Biodiesel. Esse programa foi promovido pelo governo brasileiro e ele consiste na implementação sustentável da produção e do uso do biodiesel de forma a garantir a inclusão produtiva e o desenvolvimento rural sustentável, bem como a geração de emprego e renda. Então, quando eu falo desenvolvimento sustentável, gente, eu estou dizendo para vocês de processos, né, ou ações sustentáveis que visam estar produzindo menos impacto para o ambiente, trazendo benefícios para a sociedade e gerando renda. Aí a gente fala do tripé da sustentabilidade, que é o aspecto ambiental, o aspecto econômico e o aspecto social. Então, sim, nós temos incentivos, né, para o uso de biodiesel e também para utilizar a nossa biomassa para a produção de energias alternativas. Ó, nós também temos a produção de biogás, como eu disse para vocês, em biodigestores. Isso pode acontecer, gente, em espaços rurais,
né, em sistemas de produção maiores ou menores, de menor, de pequeno ou de grande porte, e para isso é utilizado um componente que é chamado de biodigestor. Esse biodigestor tem esse nome por causa de uma característica que é chamada de biodegradabilidade, ou seja, existem compostos orgânicos que são biodegradáveis. E esse processo de decomposição desses compostos orgânicos é feito principalmente na presença de oxigênio ou na fase anaeróbica, que é na ausência de oxigênio. É através das bactérias anaeróbicas, fazendo aí a decomposição desses compostos, que a gente vai ter, como produto final, nós vamos ter geração de gases, tá? Principalmente gás metano, gás carbônico, e uma diversidade de gases oriunda aí, né, dessa decomposição. Essas bactérias irão decompor essa matéria orgânica, que vai ser de onde, professora? Isso vai vir dos efluentes líquidos, às vezes, né, de um pastejo, isso vai vir dos efluentes que são produzidos dentro de uma granja de suínos, isso vai passar por tratamento, né, de fase primária, secundária, e depois esse efluente, pós passar por esses dois tipos de tratamento, eles vão parar num equipamento que a gente chama de biodigestor. No biodigestor, nós vamos ter camadas e componentes nos quais essa matéria orgânica, ela vai passar por processos de decomposição aeróbia e depois decomposição anaeróbia. Na decomposição anaeróbia, nós vamos ter a produção de gases que poderão ser transformados em energia elétrica e energia térmica, como eu disse a vocês, tá? Os principais que nós temos aí, nós temos o gás metano, tá? Esse gás, ele é presente ricamente, principalmente, tá? Nas fezes, tá? Nas fezes dos bovinos, nas fezes dos suínos, e ele pode ser, né, reutilizado dentro do contexto. Os materiais biodegradáveis que são usados, né, nos biodigestores poderão ser os resíduos orgânicos de origem agrícola, tá? Aqui a gente pode falar de sobras de poda, dependendo desse biodigestor, a gente pode falar, né, também de componentes, folhas em decomposição e outros. Outra coisa que pode ser utilizada são os resíduos oriundos da pecuária, principalmente, né, que a gente fala das fezes, tá? Das usinas de açúcar e álcool, resíduos sólidos urbanos, lodos das estações de tratamento de efluente. Esses lodos, gente, são a parte sólida que sobra, tá? Do tratamento de resíduos industriais ou até mesmo no tratamento de água. Eles, a partir de processos de transformação, eles poderão ser transformados em energia e também poderão ser utilizados como adubo natural. A gente chama isso de compostagem. Tá? Como eu disse para vocês, ó, o processo de digestão anaeróbia vai converter um material orgânico em dióxido de carbono, metano e lodo por meio de ação das bactérias. Isso acontece na ausência de oxigênio, e esse processo pode ser adotado aí para resíduos de plantação de arroz, né, para águas residuárias paradas, resíduos oriundos da estação de tratamento de esgoto, principalmente aí a gente fala estação de tratamento de esgoto industrial, tá, gente? Ela não chama CIET só, é ETI, Estação de Tratamento de Esgoto Industrial. E também pode ter, a gente pode ter instalado, né, um biodigestor aí também, como um dos agentes que vai estar reaproveitando os compostos aí de um aterro sanitário. Aqui embaixo, ó, eu trouxe os processos, né, que acontecem dentro de um biodigestor e o que pode ser produzido, tá? No processo, primeiro a gente vai ter a matéria orgânica entrando no biodigestor. Essa matéria orgânica pode ser os dejetos dos animais, os resíduos de plantas e animais. Primeiro nós vamos ter aí a hidrólise e nós vamos ter aí a formação de subprodutos, principalmente ricos em aminoácidos, açúcares e gorduras. Esses, após a fermentação, vão estar produzindo subprodutos como amônia, álcools, ácidos gordos, hidrogênio e dióxido de carbono. Na oxidação anaeróbica, a gente vai ter a formação de outros subprodutos, como o ácido acético, hidrogênio e dióxido de carbono. Esses poderão ser aproveitados, tá? Dióxido de carbono ou gás carbônico, gente, pode ser utilizado, pode ser queimado, tá? E ele pode produzir, né, uma grande quantidade
também de outros gases que participarão de outros ciclos. Ele também pode ser isolado do sistema, tá? Porque o gás carbônico, quando ele volta para a natureza, ele acaba participando de um contexto ecológico que a gente chama de sequestro de carbono. Quando a gente tem um biodigestor liberando esse gás carbônico ou queimando o gás metano para que ele se transforme em gás carbônico, assim que esse gás carbônico sai do biodigestor, nós vamos ter aí o sequestro de carbono, que é o quê? Vai ser a absorção desse gás carbônico pelas plantas ou pelos organismos sintetizantes para produzir a sua reserva de energia através da fotossíntese e liberar oxigênio para a gente. Então, isso acaba sendo também um processo sustentável, tá? Nós, depois da formação de metano, nós vamos poder ter a utilização dele, né, para queimar e transformar em CO2, ou utilizá-lo também como biogás. Isso depende do contexto, da utilização desse biodigestor, do tamanho dessa propriedade e do objetivo, né, desse contexto. Se é uma propriedade grande, se é menor, se é uma criação de suínos, se é um frigorífico, se é uma indústria de processamento de cana, tá? Então, depende muito da quantidade de resíduos e também, quanto mais resíduos, maior vai ser o investimento, né? E mais a gente vai ter valores relacionados com essa produção de energia limpa e esse também contexto de desenvolvimento sustentável. Como eu disse para vocês, né, o biogás, como o metano e o dióxido de carbono, eles são produzidos por meio de materiais como resíduos de alimento, esgoto, estercos em digestores ou biodigestores de biomassa. Trouxe para vocês também como destaque, gente, achei bastante interessante, a produção de biodiesel através do uso de óleo, tá? Óleo, esse óleo residual mesmo, o óleo comum, o óleo de soja, tá? Então, esse processo ele pode ser feito por dois tipos de etapas. Nós temos a produção do biodiesel através do uso de óleo, através de um processo que a gente chama de transesterificação, e nós também temos o craqueamento. Na transesterificação, nós vamos ter a produção de óleo, que misturado com álcool, passando por alguns processos, ele vai estar produzindo subprodutos após a lavagem e secagem, como o biodiesel e a glicerina. No processo de craqueamento, nós vamos ter aqui a combustão, né, do óleo e alguns processos de transformação desse óleo que vai se tornar um biodiesel. Esse biodiesel no contexto chama-se biodiesel craqueado. O que diferencia ele do acima? Ele tem compostos orgânicos que se assemelham ao diesel do petróleo. Também é uma forma de biodiesel que é muito utilizada, né, tanto sendo misturado lá na gasolina, quanto na produção aí dos gases, né, do diesel, ou dos gases, não, perdão, do biodiesel, que é utilizado aí como uma alternativa ecológica em carros tipo flat, né? Aqui eu trouxe para vocês a explicação. Quando a gente fala de transesterificação, o biodiesel é produzido por uma reação que tem esse nome, né? E essa mistura, onde a gente vai ter aí a mistura de álcool com óleo, a gente vai ter aí a produção de um éster triglicerídeo. O que é isso, professora? Isso é uma molécula, né? Uma molécula de gorduras. Nós temos 3 moléculas de gordura junto e álcool em excesso. Após essa reação química, o óleo passa por um pré-tratamento, onde vai ter a remoção dos possíveis contaminantes sólidos desse óleo, a água, para evitar que ele se hidrolise. Depois disso, nós vamos ter o uso de um agente catalisador, que vai acelerar a reação, fazendo com que a gente tenha como produtos finais a glicerina e um outro éster chamado de biodiesel. Qual é a vantagem, né, desse tipo de produção de biodiesel? Nós vamos ter aí como vantagem o fato da tecnologia necessária ser amplamente difundida no Brasil, tá? E além de que o biodiesel gerado é altamente puro. A desvantagem que está relacionada com esse processo é o produto glicerina, que ele vai precisar de passar por processo de purificação para ser comercializado, tá? Já que ele, no final do processo, ele ainda tem contaminação pelo álcool. Mas se houver esse processo de purificação, essa glicerina pode ser utilizada para outros fins. Na produção de biodiesel por craqueamento, nós vamos ter quebra dessas ligações éster, que são quebras de moléculas de gordura,
através de altas temperaturas. Isso também vai acontecer na ausência ou na presença de um catalisador. Geralmente, gente, uma enzima que vai estar acelerando esse processo para que ele aconteça mais rápido. A produção de biodiesel por craqueamento ou pirólise, ela ocorre por, é, por craqueamento térmico ou craqueamento termocatalítico. Nós vamos ter o uso de catalisadores para diminuir também a energia necessária para que a gente tenha aí para a pirólise e o fornecimento de alguma rota reacional. No processo, a gente vai estar utilizando a matéria-prima, que são os óleos, né, dentro de um craqueador de aço inoxidável. Depois, isso vai ser submetido a altas temperaturas. Antes de fazer esse processo, né, da gente estar fazendo a combustão, pode acontecer uma hidrogenização do óleo para favorecer a produção do biodiesel. Durante os processos de queima ou pirólise, vai acontecer o rompimento das ligações mais sensíveis nos ácidos gráficos, independente da presença de um catalisador, fazendo com que elas se quebrem em moléculas grandes, com que haja a quebra das moléculas grandes em moléculas menores. Deixa eu continuar aqui, tá? Essas depois vão passar por um processo de destilação fracionada em uma torre para a obtenção aí dos biocombustíveis. Esse processo, ele tem como vantagem não haver a formação de subprodutos. E também é um processo pouco utilizado em grandes escalas de produção, tendo em vista que o rendimento desse processo é menor do que o processo de transesterificação. Tá? Então, o processo de transesterificação, ele é mais utilizado aí para a gente ter a conversão, né, do óleo de cozinha em biodiesel. Eu havia trazido aqui para agora que nós temos também, né, o esquema, né, como que é preparado essa matéria-prima, né, os catalisadores, ó, a separação de fases, né, a desidratação do álcool. Aqui nós vamos ter a fase onde a gente vai ter a transesterificação na lateral esquerda, e na lateral direita nós já vamos ter o processo de craqueamento, ó. Podem ver que a gente tem todos esses passos, né, que eu havia comentado com vocês. E nesse contexto, né, eu consegui terminar com vocês a parte dos slides. A apostila de vocês também traz outras fontes, gente, de energias alternativas. Tá? Agora a gente ficou um pouco sem tempo para eu estar apresentando para vocês, mas eu quero que vocês deem uma olhadinha. Nós temos lá também uma parte que fala sobre a energia eólica. Nós, como país, né, e também pela diversidade de ventos, pela diversidade de temperaturas, a energia eólica também é um fator que vai influenciar bastante na nossa economia e na nossa produção também de energias alternativas. Uma outra coisa que eu quero que vocês olhem é a produção de energia maremotriz. Essa produção de energia, ela está relacionada com a força das ondas do mar, tá? Tem lá também a questão da energia geotérmica e outras fontes de energia limpa. E gostaria muito que vocês dessem uma olhadinha nesse contexto, para que a gente pudesse, depois eu vou mandar atividade para vocês, para que a gente pudesse trabalhar isso em atividades, para que vocês saiam, né, dessa disciplina com um conhecimento mais amplo sobre essas fontes alternativas, principalmente, né, a questão do uso da biomassa na produção de biodiesel, a diversidade de compostos que a gente tem para processar, para produzir biodiesel, para estar fazendo com que outros tipos de indústria venham a funcionar, para que possa ter um sistema de reutilização dentro do próprio processo fabril, gerando renda, gerando emprego, trabalhando várias fontes alternativas. Isso coloca a gente em um patamar, gente, de muita excelência. Saber que existem esses processos limpos para vocês, como futuros técnicos de meio ambiente, também é de uma diversidade excelente. Quanto mais a gente conhece, mais a gente transforma. O que eu desejo para vocês, né, nas próximas caminhadas do curso, e também quando vocês se tornarem profissionais técnicos, é que vocês nunca deixem de se atualizar nesse contexto, porque a grande maioria dos recursos naturais que a gente tem, gente, eles podem ser transformados, biotransformados, e são profissionais dessa geração, profissionais como a gente, que vão estar não somente mudando o mundo, mas mudando essas alternativas para preservar esse mundo para a nossa geração e para as gerações futuras. Eu vou estar parando a partilha com vocês, tá?
E com isso, né, eu me despeço de vocês, até uma próxima disciplina ou até uma próxima aula. Se cuidem, fiquem com Deus, gente. Foi um prazer estar passando para vocês o contexto desse curso. Um forte abraço a todos. Tchau para vocês. Fiquem com Deus.